Olá, meu nome é Cristiane dos Santos, faço faculdade na Uninter aqui de Guarapuava, meu RU é 1779974. Estou aqui para apresentar a vocês meu estágio de gestão escolar, modo extensão. Junto com a minha colega Tauana de Cássia dos Santos, do RU 1790412, nós estamos cursando graduação em pedagogia. Então, o nome do nosso tema é Entendendo Melhor as Leis que Norteiam o Ambiente de Gestão Escolar. Então, esse é o meu quarto vídeo e eu vou estar abordando sobre o PNE, Plano Nacional de Educação. Então, eu espero que vocês gostem, comentem e curtem. Muito obrigado desde já e até mais. Então, eu vou abordar nesse vídeo sobre o Plano Nacional de Educação. Esse é o meu... E vou explicar para vocês, então, o que é o PNE. Então, o que seria o Plano Nacional de Educação? Após a previsão constitucional, bastava regulamentar como funcionaria em detalhes a criação do plano. Isto foi feito através da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, a LDB. Segundo a lei, o PNE seria elaborado pela União com colaboração dos demais entes federativos, estados, municípios e Distrito Federal. Em 2001, sob a gestão do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, foi aprovado o primeiro Plano Nacional de Educação como conhecemos hoje. O Plano Nacional de Educação, PNE, é uma lei brasileira que estabelece diretrizes e metas para o desenvolvimento nacional, estadual e municipal da educação. O plano vincula os entes federativos às suas medidas e os obriga a tomar medidas próprias para alcançar as metas previstas. Então, o que é o PNE? O Plano Nacional de Educação ele é um documento editado periodicamente, através de lei que compreende desde o diagnóstico sobre a educação brasileira até a proposição de metas, diretrizes e estratégias para o desenvolvimento do setor, projetos e ideias de planos educacionais. Existem desde a década de 1930 no Brasil, mas o primeiro plano a nível nacional foi oficializado apenas em 1962. Desde então, seguiram apenas planos menores com foco em setores ou localidades específicas. A ideia voltou a ter força com a Constituição de 1988, que previu um Plano Nacional de Educação em seu artigo 2014. Vale a pena ler este artigo, pois seu texto traça os objetivos e as características do documento. O artigo 214, a lei estabelecerá o Plano Nacional de Educação de duração decenal, com o objetivo de articular o Sistema Nacional de Educação em regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação para assegurar a manutenção e o desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e modalidades, por meio de ações integradas dos poderes públicos das diferentes esferas federativas que conduzam à erradicação do analfabetismo, a universalização do atendimento escolar, melhoria da qualidade de ensino, formação para o trabalho, promoção humanística, científica e tecnológica do país,
estabelecimento de metas de aplicação de recursos públicos em educação como proporção do produto interno bruto. A colaboração entre os entes federativos é necessária porque a própria Constituição Federal estabeleceu a educação como responsabilidade de todos eles, cada um com sua área de atuação específica. O artigo 211 da Constituição, ele determina que a organização dos sistemas de ensino será feita em colaboração entre União, Estados, Distrito Federal e municípios. O parágrafo 2º estabelece que os municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil, enquanto o parágrafo 3º ele determina que os estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente no ensino fundamental e médio. Nos parágrafos seguintes, há dispositivos que determinam como será distribuída a verba destinada à educação entre a União e os entes federativos. Considerando a necessidade de uniformizar tanto o sistema de ensino em si quanto seu financiamento, o PNE foi aprovado a nível federal, abrangendo todo o país. O atual Plano Nacional de Educação, ou Lei, foi aprovado em 2014, com vigência de 10 anos. Seu projeto começou a ser elaborado ainda em 2011, durante a gestão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O atual PNE traçou 20 metas para a educação do país, a nível nacional até 2024. Os seguintes objetivos deverão ser alcançados: que todas as crianças até 5 anos de idade estejam sendo atendidas pela educação infantil e que 50% das crianças de até 3 anos estejam sendo atendidas, que 95% das crianças e jovens completem o ensino fundamental até 14 anos, ter vagas no ensino médio disponíveis a todos os jovens entre 15 e 17 anos e aumentar o número de matrículas para 85% desses jovens. Tornar disponível a todas as crianças e jovens portadores de deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, assim como altas habilidades ou superdotação, a educação básica, especializada e adequada. Disponibilizar ensino integral em 50% das escolas públicas para atender a no mínimo 25% dos alunos da educação básica. Aumentar a qualidade da educação básica para atingir todas as metas traçadas para o IDEB. Que toda a população entre 18 e 29 anos tenha recebido ao menos 12 anos de escolaridade, reduzindo as desigualdades no grau de escolaridade entre as regiões do país e etnias. Então, até 2015, elevar a taxa de alfabetização da população de até 15 anos para 93,5%. Então, até o final do PNE, erradicar o analfabetismo absoluto e diminuir o analfabetismo funcional em 50%. Que ao menos 25% das vagas da educação de jovens e adultos estejam integradas à educação profissional. Triplicar as matrículas da educação profissional técnica de nível médio com qualidade e expandir em 50% o segmento público. Elevar o total de matrículas no ensino superior para 50% da população adulta e para a parcela entre 18 e 24 anos. Aumento para 33% da população. Elevar o número de professores, mestres ou doutores no ensino superior para 75%, com 35% de doutores. Elevar as matrículas e vagas na pós-graduação para atingir 60 mil mestres e 25 mil doutores.
no prazo de 1 ano, em parceria com os entes federativos, desenvolver uma política nacional de formação dos profissionais da educação. Que 50% dos professores da educação básica tenham formação em nível de pós-graduação. Que os profissionais da educação básica na rede pública passem a ter remuneração equivalente aos demais profissionais com o mesmo grau de escolaridade. Desenvolver um plano de carreira para os professores da educação básica pública no prazo de 2 anos. Elaborar no prazo de 2 anos um modelo de financiamento e distribuição de recursos que permita a gestão efetiva da educação básica de acordo com os critérios técnicos e consulta à comunidade escolar com apoio técnico e recursos da União. Aumentar o investimento público a 7% do PIB até 2019 e 10% do PIB até 2024. Então, o MEC ele adotou oficialmente algumas estratégias para assegurar essas metas. Serão atingidas no tempo inicialmente previsto. Entre essas estratégias estão a atuação em conjunto da União, Estados, Distrito Federal e municípios para expandir o acesso a todos os níveis educacionais, ainda que a educação infantil seja a responsabilidade do município e os ensinos fundamental e médio sejam oferecidos, via de regra, pelas redes estaduais. Para a educação infantil, a estratégia é expandir o acesso de vagas a todas as crianças, assim realizando parcerias entre as diversas áreas do governo, como saúde e assistência social, para identificar crianças que ainda não estejam na frequência escolar, de crianças de até 3 anos. Realidade similar e o atendimento a portadores de necessidades especiais, que ainda deve ser expandido. Para metas do ensino fundamental e médio, o maior desafio é a necessidade mais urgente. Não é a criação de vagas, mas o combate aos altos níveis de evasão escolar. Para isso, propõe-se revisões curriculares e a adoção de novas práticas pedagógicas, bem como a melhoria da infraestrutura disponibilizada aos alunos com reformas e criação de bibliotecas e espaços destinados a práticas desportivas. O suporte à formação e à capacitação pedagógica, ele foi tido como um crucial alcance de objetivos como o de alfabetizar todas as crianças até o 3º ano do ensino fundamental. Para a disponibilização de ensino integral a 25% dos alunos da educação básica, pretende-se utilizar apoio financeiro da União, bem como na elaboração de um currículo e agenda de atividades adequada ao ensino integral. Ainda assim, é importante lembrar que muitas vezes apenas o acesso a uma vaga em instituição educacional pública ou particular não é o suficiente, pois o aluno ou a aluna precisa também de auxílio financeiro para despesas básicas. Não é incomum encontrar alunos que deixam a escola para complementar a renda da família ou se mantêm nela com o objetivo principal de acessar uma alimentação adequada. As metas destinadas a dar oportunidades à população de jovens e adultos, bem como expandir acesso ao ensino superior e pós-graduação, exigem planejamento e a utilização adequada dos recursos disponíveis em esforço conjunto entre os entes da federação. Essa colaboração é necessária tanto para coordenar o custeio dessa disponibilização como o conteúdo da formação técnica profissionalizante ou de nível superior ofertado. Parte importante será oriunda do orçamento da União e de iniciativas do governo federal, inclusive do MEC. Além disso, tem sido importante o envolvimento das
instituições particulares, que através de programas como FIES e ProUni fizeram parte da expansão do acesso ao ensino superior. O MEC disponibilizou em seu portal específico para o PNE relatórios e mapas interativos para monitoramento das metas. Pode-se perceber que as metas que exigem criação de vagas e disponibilidade de acesso estão em grande parte atingidas. O país também vem mostrando bom desempenho em metas de difícil obtenção, como aumentar o número de matrículas e reduzir os índices de evasão escolar. No entanto, indicadores como o PISA e o IDEB mostram que ainda há muito a ser feito. Foram também traçados planos subnacionais de educação para avaliar a realidade específica das redes estaduais e municipais e as diferentes necessidades de cada rede para alcance das metas do PNE nos estados e municípios. Ao final do decênio, em 2024, deverão ser traçadas novas metas. A pandemia do Covid-19 mostrou que a democratização do acesso à tecnologia pode estar entre as prioridades para a educação do país no futuro. Isto, então, no entanto, não dependerá apenas do setor público e da área de educação em si, mas também da iniciativa privada e dos segmentos de tecnologia da informação, telecomunicações, dentre outros. Mais de 5 anos se passaram desde a aprovação da atual PNE. Durante esse período, foram constatados importantes avanços em relação ao acesso à educação, medindo por números de matrículas e redução das taxas de analfabetismo e evasão escolar. Isto é sinal de que metas e estratégias de longo prazo são úteis ao desenvolvimento dos setores educacionais, pois trazem, além de foco e objetivos específicos, meios para acompanhar a evolução de uma determinada área. Então, no entanto, vimos como situações imprevisíveis podem frustrar o plano traçado. A pandemia causada pelo Covid-19, ela, por exemplo, trouxe novos desafios ao setor que teve de se adaptar às novas circunstâncias apesar do planejamento. Então, preparar e dar acesso aos professores e alunos à tecnologia para o uso em si, quanto para enfrentar as situações aos semelhantes da pandemia Covid-19. Ela tornou-se uma necessidade urgente. Então, esse cenário ele demonstrou a velocidade de funcionamento da sociedade. Também demonstrou que, embora possamos tirar proveito de metas fixas, sumamente importante é a capacidade de adaptação do gestor público. Oferta gratuita da educação de jovens e adultos a todos os que não tiveram acesso à educação básica na idade própria. Implementar ações de alfabetização de jovens e adultos como garantia de continuidade da escolarização básica. Promover chamadas públicas regulares de jovens e adultos e avaliação da alfabetização por meio de exames que permitam a aferição do grau de analfabetismo de jovens e adultos com mais de 15 anos em articulação com a área da saúde, atendimento oftalmológico e fornecimento de óculos para estudantes da educação de jovens e adultos. Assim, também manter o Programa Nacional de Educação de Jovens e Adultos com vista à conclusão do ensino fundamental e à formação profissional inicial, estimulando a conclusão da educação básica, expansão das matrículas na educação de jovens e adultos, a fim de articular a formação inicial e continuada de trabalhadores e a educação profissional, objetivando a
elevação do nível de escolaridade do trabalhador, fomentar a integração da EJA com a educação profissional em cursos planejados de acordo com as características e especificidades do público da EJA, incluindo a educação à distância, aquisição de equipamentos e melhoria na rede física da EJA, produção de material didático, currículos e metodologias específicas para avaliação e formação continuada de docentes da EJA, assistência social e financeira aos estudantes da EJA, que contribuam para o acesso e a permanência e a aprendizagem e a conclusão da EJA. Diversificação curricular do ensino médio para jovens e adultos, preparando-os para o mundo do trabalho, da tecnologia e da cultura, e cidadania numa unidade escolar com plena infraestrutura. Então, a expansão das matrículas da educação profissional técnica de nível médio nas instituições federais de educação, ciências e tecnologia com a interiorização da educação profissional. A expansão da oferta de educação profissional técnica de nível médio nas redes públicas estaduais de forma presencial e à distância. Programas de reconhecimento de saberes para fins de certificação profissional em nível técnico, ampliar a oferta de matrículas gratuitas de educação profissional técnica de nível médio pelas entidades privadas do sistema sindical. Sistema S. Expandir o financiamento estudantil de nível médio oferecido em instituições privadas de educação superior, institucionalizar o sistema de avaliação da qualidade da educação profissional técnica de nível médio das redes pública e privada. Oferta de ensino profissional dos povos indígenas e do campo, se for de seu interesse. Diagnóstico das necessidades de formação de profissionais do magistério e da capacidade de atendimento por parte de instituições públicas e comunitárias de educação superior existentes nos estados, municípios e distritos federal e definição das obrigações recíprocas entre os partícipes. Financiamento estudantil aos matriculados em cursos de licenciatura com avaliação positiva pelo SINAES, Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior. Na forma da lei, com a amortização quanto na docência na rede pública, a iniciação à docência a estudantes matriculados em cursos da licenciatura, assim incentivando a formação dos profissionais do magistério para atuar assim na educação básica pública. Utilização da informática para organizar a oferta de matrículas em curso de formação inicial e continuada de professores, de divulgação e atualização dos currículos, assim eletrônicos dos docentes. Política Nacional de Formação e a valorização dos profissionais da educação, de forma a ampliar a formação em serviço, reforma curricular dos cursos de licenciatura, assim dividindo a carga horária em formação geral, formação na área do saber e didática geral. O dimensionamento da demanda por formação continuada, fomentando a respectiva oferta por parte das instituições públicas de educação superior, articulada às políticas de formação dos estados, Distrito Federal e municípios, consolidar Sistema Nacional de Formação de Professores, assim definindo diretrizes nacionais, áreas prioritárias e assim a formação dos professores definindo diretrizes nacionais.
áreas prioritárias de instituições formadoras, processos de certificação, consolidar portal eletrônica para subsidiar o professor na preparação de aulas. Então, no PNE, ele mostra muitas coisas a ser alcançado. Então, eles mostram os direitos dos alunos, que eles não só educação, ensino infantil, ensino médio, mas sim educação superior articulada na formação dos estados. Então, ela não, agora sim, por causa da pandemia, ela não está sendo só só aula presencial. Ela está tendo as aulas online, isso que a gente está usando muito por causa da pandemia, e ela está sendo vista com outros olhos. Então, ela também vai ser mudada até 2024. Então, os professores estão fazendo de tudo para se manter e dar aulas bem explicadas e fazer de tudo para que os alunos entendam e ficam confortáveis nesse novo modo de estudos online. Então, para a qualificação em nível de pós-graduação e nas escolas, então o Fórum Permanente, com a representação da União, do Estado, do Distrito Federal e dos municípios, para acompanhar a atualização progressiva do valor do piso salarial profissional dos profissionais do magistério público, da educação básica e acompanhamento da evolução salarial por meio de indicadores com base nas pesquisas do IBGE. Implementação gradual no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e municípios de jornada de trabalho cumprida em apenas um estabelecimento de ensino. Então, assim, o PNE também ele tem a estruturar os sistemas do ensino, assim buscando atingir o seu quadro de profissionais 90% dos servidores efetivos via os concursos públicos. A valorização dos estágios probatórios como a condição para a efetivação de prova nacional de admissão de docentes, subsidiando os concursos de admissão pelos estados, Distrito Federal e municípios. Então, assim, as ofertas dos cursos técnicos para a formação, assim, de funcionários das escolas, como a sua formação continuada. Censo dos funcionários da Escola de Educação Básica, priorizar o repasse de transferências voluntárias para os estados, Distrito Federal e municípios que tenham aprovado lei específica estabelecendo planos de carreira para os profissionais da educação. Também priorizar o repasse de transferências voluntárias na área da educação para os estados, o Distrito Federal e os municípios que tenham aprovado lei específica prevendo a observância de critérios técnicos de mérito e de desempenho e a processos que garantam a participação da comunidade escolar preliminares à nomeação comissionada de diretores escolares, aplicar prova nacional específica a fim de subsidiar a definição de critérios objetivos para o provimento dos cargos de diretores escolares. Também garantir a fonte de financiamento permanente e sustentável para todas as etapas de modalidade da educação pública. Aperfeiçoar e ampliar os mecanismos de acompanhamento da arrecadação da contribuição social do salário. Educação,
destinar recursos do Fundo Social ao desenvolvimento do ensino, fortalecer os mecanismos e os instrumentos que promovam a transparência e o controle social na utilização dos recursos públicos aplicados em educação. Também definir o custo do aluno, a qualidade da educação básica à luz da ampliação dos investimentos públicos em educação. Também desenvolver e acompanhar regularmente os indicadores dos investimentos e tipo de despesa per capita por aluno em todas as etapas da educação pública. Em vista de seu caráter de abrangência nacional em todas as esferas, a execução do PNE ela também demandará uma grande colaboração entre uniões, estados, municípios e Distrito Federal, pois esses entes federados deverão, na medida do necessário, adaptar as suas políticas locais para que assim seja possível a execução das metas pré-estabelecidas pelo plano. Então, entre todas essas estratégias de aplicação e execução do PNE, existe um grande enfoque na constituição da educação básica e na formação e melhor qualificação dos professores em todos os níveis. Então, a PNE ela tem suas grandes estratégias que são a aplicação e a execução, um enfoque na constituição da educação básica. Então, assim, ele formará e dará uma boa qualificação aos professores em todos os níveis, não só o ensino fundamental, médio, mas sim aos professores de cursos e assim sempre sendo renovado para melhor aprendizagem dos professores que terão uma boa formação para dar aula aos seus alunos e em todos os níveis. Então, é isso. E espero que gostem e curtem o meu vídeo e comentem. Muito obrigada!